Você não para ter momentos com a sua família, de viagem, de hobby. Tempo de qualidade, né? E aí você ganha milhões e deixa milhões pra quê? Aí você não deixou um bom exemplo. Você nem usufrui filho, né? Do teu dinheiro. E aí seu filho vai pegar e em pouco tempo ele acabou com todo o dinheiro, com tudo que você deixou. Sim, porque não teve o sacrifício que foi, o sabor que foi isso, né? A dedicação que foi isso, né? Porque a gente é o Dalai Lama que fala, na verdade, é o Robin. Eu até estava vendo ontem uma frase dele sobre isso, né? As pessoas gastam a sua saúde para adquirir bens e depois gastam os seus bens para conseguir a saúde por uma estabilidade que é uma utopia. Né? Porque ninguém está seguro de nada. Você pode ter 10 casas na praia alugada, você pode ter a sua vida bem estabilizada, tudo bem. O pessoal da Venezuela estava muito bem, cara. Eles estavam muito bem. Até que entrou um tirano, um narcisista, psicopata, um cara que dizia que ia salvar o país, que era o Chaves, e virou uma desgraça o país. Né? Eu atendo frequentemente venezuelanos, assim, eles tinham tudo, cara. São pessoas com mestrado, com doutorado, ou seja, a estabilidade que tinham era relativa. Ninguém está estável. Se o senhor não guardar a casa, em vão é o sentinela. Salmo 127. Não, a gente tá com uma ameaça de guerra, né? De uma guerra mundial, sim, né? Cara, ontem estouraram uma barragem, cara, na Ucrânia. A gente tá vivendo, acho que Deus tá olhando assim e falou assim, eu vou ter que dar uma ajustada nessa galera. Porque assim, literalmente, eu acho que não vai acontecer, porque vai vir uma intervenção. Ou de alienígena, ou de Deus, cara. Um dos dois vão vir. Ou Deus vai mandar os inimigos, os amiguinhos dele, ou ele vai resolver essa parada. Porque o ser humano já mostrou, cara, o que aconteceu com o Will Smith quando ele entrevistou o robô? Tu viu a nova entrevista dele? Qual foi a última pergunta e a última resposta? Ele falou, vou acabar com a humanidade. Bem assim. Porque a máquina já entendeu que nós só fazemos desgraça. Na nossa natureza é má, a grande maioria, né? E a gente faz desgraça. Quanto crime bárbaro, quantas situações bárbaras, quanta coisa desumana, gente matando bicho, matando cachorro, matando gato sem necessidade. Então, mas é porque a máquina não tem escolha, né? Ela vai fazer aquilo que está no programado, vai seguir o logaritmo. Agora a gente tem escolha. Deus deu o livre-arbítrio pra gente. Então, assim, isso que nos diferencia da máquina. Sim. Mas a gente está fazendo escolhas erradas, né? Eu acho que esse é a questão. Sim, o ser humano, faça amor, faça guerra, né? E os caras estão fazendo guerra. E a guerra está gerando mais guerra. Pelo poder. O dinheiro, o poder. Porque não tem lógica. Um pedaço de terra na Ucrânia, pega outro pedaço. A Rússia é pouco pequena, cara. É pouco pequena, entendeu? Mas é um país... tem territórios lá gigantescos que não são ocupados, sim, né? A gente sabe. Não tem lógica, mas, né? Mas assim, agora você vê, eles estão com dificuldade na aviação, porque eles não estão conseguindo manutenção da aviação, eles não conseguem sair da Rússia. Né? A gente tem o pessoal do Bolshoi que gostaria, né? Não consegue mais voltar para visitar a família. E tem medo de voltar também? Não sabe se chegarem lá vão conseguir voltar. Então você imagina as crianças, né, da Ucrânia que foram encaminhadas para a Rússia, porque com uma proposta, a guerra vai durar pouco tempo, na hora que acabar a guerra, a gente vai devolver as crianças. E as crianças não foram devolvidas. E o objetivo da Rússia, né, eu andei lendo essa parte, é que eles querem ter crianças, né, estão sendo adotados pelos pais russos, para que essas crianças possam depois servir ao exército. Porque os russos também já estão, como a Europa, né, diminuindo o número de filhos, e não vai ter gente para manter a pirâmide, para poder ter gente para o exército. Então eles estão preocupados com isso. E aí você imagina, cara, o quanto isso é doentio, né? Você tirar crianças dos pais para que eles possam virar futuros soldados. Você não vai, nem sabe se vai ter. Nossa. O que vai ter no futuro, né? O Hitler fez isso no final da vida dele, né? Ali no final ele botava as crianças para lutar, os adolescentes com 12, 13 anos para ir para a guerra, né? Foi um dos maiores crimes que existiu. Então, assim, a gente percebe cada dia mais que o ser humano, a natureza dele é má. Mas vamos voltar ao assunto novamente. O corpo, ele vai falando. Antes de eu trabalhar no Instituto Psique, antes do Rodrigo me convidar e querer montar a clínica, enfim, né? Não foi bem assim a história. Não foi bem assim a história. Eu trabalhava em uma outra clínica com um grande médico aqui em Joinville, amigo meu, que ele é especialista em dor crônica. Então, na época, ele me chamou para trabalhar com ele, porque tinha muitos pacientes que iam lá com dores, né, enfim, com todo um sofrimento, faziam vários exames e fisicamente estava tudo ok. Né? Então, mas de onde está vindo isso? De onde o pessoal iniciava o processo de terapia, a gente investigava. Então, tinha várias questões de relacionamento, emoções reprimidas, sabe? Coisas que não foram ditas, que não foram colocadas para fora. E em algum momento, aquela energia, digamos assim, né? Ela vai ter que escapar, ela vai ter que sair por algum lugar. E muitas vezes ela vai vir uma forma de uma dor, de uma doença,
né? Então é algo bem interessante. E eu vejo que o paciente se esconde atrás da dor, né? A dor ou se esconde assim, ou Ou ele aquilo tem, ali... eu vejo também alguns têm vergonha, assim, eles se sentem derrotados. Tem um homem assim que ele sente assim, porque ele não consegue mais, geralmente ele paga a conta também. E tem uns que se sentem assim derrotados e dizem assim, doutor, eu não sou isso aqui. Eu preciso sair disso aqui, eu não aguento mais. Mas é uma coisa tão peculiar, tão dele, que eu falo assim, um cara como esse, ele não quer atestado. A única coisa que ele quer é estar em casa. Ele se sente imprestável. Às vezes a pessoa até se culpa por estar mal, né? A culpa sim. Então, mas ele usa isso como assim, eu tô mal, eu não quero trabalhar. Por que você não trabalha? Não, porque tô doente. Sim. Por quê? Sim, existe Por que esse você não caso sai? também, né? Não, porque eu tô doente. Por que você não sai com a sua família? Não, eu tô doente. Sim. E assim, tudo aquela doença é toda uma desculpa pra ele não ir à frente. Mas eu entendo, ele tá sofrendo. Sim, é uma forma disfuncional de qualquer forma, Então, né? e como que ele vai ressignificar isso, né? Como que a gente vai poder ajudar ele para dar uma orientação que o organismo dele, o corpo está sofrendo, mas ele tem condições de ter uma vida melhor, que ele consegue passar por isso e ter uma vida, ter um corpo normal de novo, né? Ter um alinhamento, né, do corpo, alma e espírito, assim, onde você está tudo organizado. E às vezes a pessoa tem até um ganho secundário com aquela doença, né? Eu percebo assim, hoje eu tava vendo, se já tem um paciente, uma coisa que o corpo fala também, a gente percebe. Se rola.